Olá, pessoal. Nono dia D, aula de Direitos Humanos, dia 1/6. Hoje vamos falar a respeito do Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos, no âmbito da Organização dos Estados Americanos e protocolos complementares. Então, o objetivo da aula, então, elencar os principais aspectos da Convenção Convenção Interamericana dos Direitos Humanos e o Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos e protocolos complementares. Então, falando um pouco aqui a respeito da Organização dos Estados Americanos. É uma organização que tem como membros 35 nações do continente americano como um todo. A organização foi fundada em 1948. A sua estrutura é composta por, além dos seus órgãos administrativos, que são a Assembleia Geral. Nós temos, dentro do Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, o Tribunal Interamericano de Direitos Humanos. Ainda administrativo, nós temos o Conselho Interamericano para o Desenvolvimento. Ainda como administrativo, nós temos a Secretaria, além da Assembleia, a Secretaria-Geral. E que mais? Temos curiosidades a respeito do Canadá, que não participa, só como observador. Cuba, que foi expulsa. Honduras, que foi expulsa. Venezuela, que foi expulsa também. E isso já foi ressaltado na aula passada. A respeito da Convenção Americana dos Direitos Humanos, tá? Também é conhecida como Pacto de São José da Costa Rica. Ela foi o documento resultante da Conferência Interamericana dos Direitos Humanos de 1969, que aconteceu na capital da Costa Rica, São José. E ela acaba resultando na promoção de uma legislação, de uma norma que determina como vai ser a ação dos órgãos que são a Comissão Interamericana e a Corte Interamericana. Então, a questão da jurisdicional a respeito desses órgãos internos da Organização Internacional Interamericana dos Direitos Humanos. Então, a Corte Interamericana dos Direitos Humanos é um órgão judicial. Ela, junto com a Comissão Interamericana, compõe o Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos. Sua função é contenciosa e consultiva, tá? Que mais? Então, é isso. A cláusula de suspensão de garantias e interpretação e aplicação, tá? No Pacto Civil da ONU, assim como, e na Convenção Americana de Direitos Humanos, existe uma cláusula que expressa a derrogação dos direitos, tá? No artigo 27. Ou seja, direitos que, em períodos de exceção, como guerra, conflitos armados, devem ser observados. Há uma situação que limita direitos, mas que não desobriga o cumprimento dos direitos humanitários. Então, a ideia de derrogação, ela está no sentido de que ela não pode deixar de ser cumprida. Essa que é a ideia, Que não pode deixar de ser cumprida. Aqui. Direitos inderrogáveis, que não podem, são direitos ao reconhecimento da personalidade jurídica, direito à vida, direito à integridade pessoal, proibição da escravidão e da servidão, legalidade, consciência e religião, proteção à família, direito ao nome, direito da criança, direito à nacionalidade e direitos políticos.
Então tá lá, cláusula federal. O país, que é Estado parte da Convenção, é visto como um só, diante da proteção aos direitos humanos, ou seja, é a aplicação da teoria da eficácia horizontal dos direitos humanos perante a Convenção. Estado parte é indivisível. E daí tem aqui como exemplo o caso da Damião Ximenes, que aconteceu em Sobral, no Ceará. O caso do Damião Ximenes é o primeiro caso julgado pela Corte Interamericana dos Direitos Humanos. O caso do João Ximenes, ele aconteceu lá no Ceará e ele é decorrente de uma questão que envolve o sistema manicomial brasileiro. Resultante disso, acaba sendo uma série de ações que acaba sendo tomada pelo Estado no sentido de acabar com os manicômios do Brasil. Em 1999, foi quando ele morreu, ele entrou pelo Sistema Único de Saúde, foi atendido pelo um pronto-socorro, porque ele estava em crise, né, em crise psicológica, crise mental, enfim, e ele foi atendido, então, pelo SUS e foi encaminhado a uma clínica que estava credenciada ao SUS, uma clínica particular, credenciada ao SUS, e nessa clínica houve prova de que ele foi extremamente torturado, teve partes do corpo, né, dilaceradas, quebradas, fraturas, e acabou resultando em morte. O caso, então, foi julgado, primeiro teve trâmite interno e depois foi denunciado à comissão. A comissão é o órgão que recebe, Comissão Interamericana dos Direitos Humanos é o órgão que recebe a denúncia, investiga a denúncia e passa recomendações ao Estado. Depois, ela, caso não seja tomado nenhuma ação efetiva, ela passa para a corte e a corte, então, acaba julgando o caso. Então, esse foi o primeiro caso do Brasil na Corte Interamericana. O Brasil sofreu, então, teve que prestar indenização e sofreu várias recomendações, que resultou no fim, né, do sistema manicomial brasileiro e uma mudança, uma reforma muito efetiva nesse sentido. O caso do Damião Ximenes, a jurisprudência resultante disso, eu vou colocar elencado junto ao vídeo da aula de hoje, tá? Por curiosidade. Está no site da Corte Interamericana, nas jurisprudências. Então, o monitoramento dos direitos humanos é feito por dois órgãos. É o sistema da Convenção. É a Comissão Interamericana e a Corte Interamericana. A comissão tem um papel dúplice, ou seja, ele é o órgão da Organização dos Estados Americanos e o órgão da Convenção Interamericana. Tem uma tutela dupla. A comissão tem função consultiva e investigativa, além da elaboração de relatórios a partir das petições individuais ou comunicações interestatais. A Corte Interamericana é o órgão jurisdicional do sistema que resolve sobre os casos de violação dos direitos humanos pelos Estados partes da organização e que tenham ratificado essa convenção, que a sede, então, é em São José da Costa Rica e ele é compreendido como um tribunal supranacional. O primeiro protocolo, né, complementar à Convenção Interamericana, que tem mais importância, acredito eu, é o Protocolo de São Salvador. Então, São Salvador, o Protocolo de São Salvador é complementar à Convenção, e ele trata a respeito dos direitos econômicos, sociais e culturais. Então, ele dá tratamento, como deve ser o tratamento a respeito do direito ao trabalho, condições justas, equitativas e satisfatórias no trabalho, saúde e higiene, repouso semanal, férias remuneradas e limitação da jornada, direito sindical, previdência social, ambiente sadio,
alimentação, educação, constituição e proteção da família, proteção da criança, proteção de portadores de deficiência. Talvez para o Brasil essa questão ela não seja assim, muito importante, né? O Protocolo de São Salvador não seja muito importante, porque alguns desses direitos eles já estavam presentes no ordenamento jurídico brasileiro. Mas se você olhar de uma forma global, de uma forma assim, para a América Latina principalmente, ele acaba sendo importante porque em muitos países não havia nenhum tipo de tratamento dado a essas questões. Então, o Protocolo de São Salvador é de 1988, né? Ele foi resultado da Convenção em São Salvador. E que mais? Segundo o protocolo, né, é o protocolo que determina a questão da abolição da pena de morte. Ele é de 1999. Ele é semelhante ao protocolo da ONU sobre o tema, que também objetiva o tratamento ao banimento total e irrestrito da pena de morte, que não admite reserva, salvo para aplicar pena de morte em casos de tempos de guerra para crimes graves. E o Brasil é um dos países que quis fazer reserva a essa questão. Então, no Brasil, o único caso que prevê pena de morte na nossa jurisdição é no caso de tempos de guerra, que daí sim a questão da pena de morte pode ser aplicada. Nós também temos a Convenção para Prevenir e Punir Tortura. Então, o conceito de tortura para essa questão acaba sendo uma questão central. E há uma divergência entre a Convenção da ONU e a Convenção Interamericana. A definição da Convenção Interamericana, que é a vigente, por ser mais abrangente, que não há diferenciação entre tortura e tratamento cruel, desumano e degradante. Qualquer método tendente a anular a personalidade da vítima, mesmo que não aplique a dor física ou angústia psíquica, será considerada tortura. Então, a definição interamericana, da Convenção Interamericana, ela é mais completa e ela acaba sendo de forma mais efetiva a que é vigente. O que mais? Aqui já entrando na aula 15, porque eu tô dando uma acelerada nos conteúdos da aula, tendo em vista as realizações de trabalhos e revisão e prova, tá? Então, para quem não sabe ainda, já foi dito em outras aulas, mas na sexta-feira, daqui 2 aulas, tem aula no dia 5 e tem aula no dia 8 do 6. Então, hoje, dia 1/6, próxima aula é dia 5/6, depois temos a aula dia 8/6. Então, tem mais 2 aulas de conteúdo. Daí, no dia 12/6, a gente vai fazer um exercício simulado de prova, tá? No dia 12/6. E no dia 15/6, a gente vai fazer uma revisão dos conteúdos a partir do exercício simulado de prova. E, finalmente, no dia 19/6, nós temos a avaliação, a prova bimestral da disciplina, tá? No total, a gente vai fechar 11 pontos na disciplina. Quem tira 11, tira 10, ok? Então, nós temos exercício valendo 1 ponto no dia 5 e no dia 12 nós temos prova. Não, dia 12 nós temos... Não, desculpa, tudo errado. No dia 12 nós temos exercício e no dia 19 nós temos prova. No dia 5 é aula normal e no dia 8 é aula normal, ok? O que mais? Então, entrando na aula 15, falando a respeito da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar Violência contra a Mulher. Esta convenção houve condenação no Brasil,
do Brasil em 2006, por conta disso. A Lei Maria da Penha é a principal lei resultante desta condenação. Então, é a base na condenação do Brasil, no caso Maria da Penha. A partir dele, houve a criação da Lei Maria da Penha. Então, ela é resultante da Convenção de Belém do Pará, que aconteceu em 1994. Então, ele trata a respeito da violência contra a mulher. E para a Convenção, violência contra a mulher é qualquer ação ou conduta baseada no gênero, que cause morte, dano, sofrimento físico, sexual, psicológico à mulher, tanto no âmbito público quanto no privado. A violência pode decorrer dentro da família, na unidade doméstica, em que o agressor conviva com a vítima, ou tenha convivido, na comunidade, ser tolerada pelo Estado ou seus agentes, onde ocorra. Então, essa questão aqui acaba sendo muito importante, apesar de ser uma questão tratada pela Convenção lá na década de 90, hoje em dia, em tempos de epidemia de coronavírus, de Covid-19, a gente acaba percebendo que, por conta desse enclausuramento das pessoas, distanciamento social, né, e quarentena, acaba se agravando o problema por conta dessa condição. Então, hoje em dia, no Brasil, o índice de violência contra a mulher, ela está aumentando, que acaba sendo, assim, uma questão, né, muito gritante, problemática, né? O que mais? Outra convenção é a Convenção Interamericana para a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a pessoa portadora de deficiência. Aqui é uma questão interessante, né, porque a convenção, ela acaba sendo lá no início do ano 2000, e hoje em dia, a gente não fala mais em pessoas que portam deficiência. A pessoa não porta deficiência, não é que nem porte de arma, ele porta arma, não porta arma. Não, as pessoas não são portadoras, não dá para você pegar a sua deficiência e deixar em casa e sair sem a deficiência, entende? Então, hoje em dia, a gente fala, o termo correto é falar pessoa com deficiência, né? Ela tem deficiência, ela não porta deficiência, não desporta a deficiência, ela tem deficiência e ela não consegue tirar a deficiência dela, tá? Então, o conceito de deficiência é uma restrição física, mental ou sensorial de natureza permanente ou transitória, que limita a capacidade de exercer uma ou mais atividades essenciais da vida diária, causada ou agravada pelo ambiente econômico-social. E o tratamento dado a essa questão, que foi, né, elencada pela Convenção Interamericana, ela já tem tratativa, né, no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele já trabalha essa questão, já tem essa questão como questão principal. O que mais? Esse é o último slide de hoje, né? Então, tem essas questões. Na aula que vem, nós vamos começar a entrar no conteúdo que trata a respeito. Então, hoje estou falando da aula 14 e 15. 14 e 15. Entrou um outro vídeo aqui. 14 e 15. E na aula que vem, a gente vai falar do 16. Na aula 16, a gente começa a falar a respeito dos procedimentos internos da corte, tá? Procedimentos internos da corte. Falando a respeito do procedimento para a apresentação das petições, do procedimento para a consolidação da denúncia, como que são, né, o trâmite interno dentro do tribunal, dentro da comissão. Então, é uma questão importante. Então, só para complementar e finalizar a aula de hoje, os comentários de hoje, nós temos, então, duas aulas próximas ainda, né, de conteúdo. Depois, na sexta-feira, dia 12, nós temos o simulado, revisão e prova, tá? Na sequência, então, no dia 12, no dia 15 e no dia 19. Dia 12, nós temos simulado.
dia 15 nós temos revisão, e dia 19 nós temos prova, ok? Então é isso, gente, só queria ressaltar a questão aí que nós temos uma série de procedimentos complementares à Convenção Internacional. Dentro da Convenção Internacional, nós temos, então, que apontar as principais complementariedades que ocorreram. Dentro da ideia de convenções complementares, então, nós temos o protocolo a Convenção Interamericana para Prevenir e Erradicar a Violência contra a Mulher, o Pacto, aqui o Pacto Civil, que é complementar, né, da ONU, Protocolo de São Salvador, que é da Convenção, complementar à Convenção, que fala a respeito de outros direitos que a Convenção acaba não tratando, a questão da pena de morte, que é um protocolo de 1990, a Convenção para Prevenir Tortura e Erradicar, né, tortura, a questão da violência contra a mulher, que resultou na Lei Maria da Penha, a eliminação de todas as formas de discriminação às pessoas com deficiência, que é o último protocolo mais recente. E desse protocolo resultou-se na criação do Estatuto da Pessoa com Deficiência no Brasil, que é uma lei bem protetiva em relação às pessoas com deficiência. Bem, pessoal, no geral é isso para hoje, tá? Tenham uma ótima semana e na aula que vem a respeito dos procedimentos dentro da Corte Interamericana, tá? Um abraço, um bom final de semana para vocês. Bom final de semana não, boa semana para vocês e até a próxima aula, ok?